Bom, rapaziada, estamos aqui. Vou trazer a review aqui do Project Hail Mary, que eu acabei de assistir, sair do cinema e vim logo fazer o review. É, Às vezes vai aparecer minha cama aqui, porque eu acho que é por causa do papel de parede, não tá tendo todo o contraste, mas vocês relevam aí. Enfim, é, eu vou começar sem spoiler, né? Dando mais minha opinião assim por cima, assim. Lembrando, não sou crítico nenhum, só falo assim o que eu acho. E pra trazer conteúdo pro canal. Enfim. Filme muito bom. Minha nota foi 4,5 de 5. Recentemente estou usando melhor o Leaderbox pra isso daí. E aí eu tô aprimorando a questão das notas que eu tô dando, blá blá blá. Blá, blá, blá. E o filme, tipo assim, tem toda uma carga dramática. Apesar de estar escrito como sci-fi drama, não, sci-fi aventura, eu não senti tanta aventura. Eu senti que era mais um drama comédia. É, é muito, como posso dizer, a atuação do Ryan Gosling é muito boa nesse sentido. O jeito que ele atua, é, o jeito que ele leva as coisas é muito bom. Em todos os sentidos. A trilha sonora, então, é absurda. Não é um. Não é, é um Hans Zimmer da vida, mas agrega muito. E principalmente em certas partes que eu vou falar na versão com spoiler, que vai ser logo em seguida. E eu vou avisar antes. Toda a construção do filme, pra mim, é excelente. Com muita questão de flashbacks, que eles trabalham muito bem com isso. Questão de flashback, com flashback, e isso traz nos momentos certos, traz, tipo, pra você ter uma percepção melhor do que tá acontecendo e do que aconteceu. Então, o filme traz isso muito bem. E toda a questão de enquadração, de jogada de câmera. Meu, o filme é muito bom. Talvez eu esteja elogiando até demais, porque acabei de sair do cinema e no cinema é tudo melhor. Eu vou precisar assistir ele depois quando sair do cinema, assistir mais uma vez pra ver se eu mantenho minha opinião ou esperar passar o hype. Mas eu não tava com expectativa nenhuma. Eu não tinha visto nenhum trailer. Falaram pra mim assistir e eu fui lá, comprei o ingresso e assisti. Mesma coisa do Kill Bill. Eu não vi nada, simplesmente no dia tava em live, me recomendaram e assisti. E provavelmente muitos filmes vai ser desse jeito. É... Mas enfim, é... todo o filme ele tem uma carga emocional muito boa. Toda a construção do filme. Então, você que não assistiu, o filme é muito bom, vale a pena você assistir. Vai com a mente aberta e é, eu não senti tanta aventura que nem colocaram como categoria. Agora a versão com spoilers. Pra você que vai deixar o vídeo aqui, espero que se divirta no cinema e tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. E agora pra quem vai ficar? Bom, rapaziada, o filme é simplesmente absurdo. Eu vou poder falar com mais características aqui, o que eu gostei e o que eu não gostei. Que o que eu desgostei foram poucas coisas. Mas é, o filme ele começa com um tom de comédia muito forte. Começa. Eu até tava em dúvida se o filme ia se estender por isso, como uma comédia. Ele me lembra um pouco o mesmo estilo de comédia que Chainsaw Man passa, sabe? São obras diferentes, às vezes alguém de vocês não pode conhecer, mas o que acontece? Isso na minha percepção, tá? Eu não sou nenhum crítico nem nada, eu só tô falando o que eu acho aqui e etc. E os comparativos, anyway, aqui que eu trago. Mas o que acontece? É uma comédia que o protagonista dá risada, que você dá risada com o protagonista, mas de fundo é um ambiente amplamente triste. Que é um cara largado no espaço, que não sabe quem ele é, que não sabe o que aconteceu e tá lá tentando adivinhar e descobrir o que tá acontecendo. O Ryan Gosling simplesmente absurdo nisso, porque ele já passa essa impressão. E eu tinha muito medo dele continuar sendo aquele personagem do simplesmente. Não é simplesmente, eu esqueci agora o nome do meme. Mas quando eu assisti Barbie, ele já perdeu um pouco disso e eu vi que ele conseguia, tipo, é, hoje em dia, ter muito foco em outros papéis muito fodas. E, e eu criei essa visão só por causa dos memes e, tipo, nada a ver, tá ligado? Mas enfim, é, toda a construção desde o começo, que ele fica perdido no espaço e aí quando ele vê aquela nave e toda a construção em cima disso, que é uma comédia. Você dá muita risada, porque o filme é pra isso. No cinema ainda, porque eu acho que se eu tivesse assistido sozinho, eu não teria dado tanta risada que nem eu dei no cinema. Porque no cinema as pessoas riem, e aí você ri das risadas, e você ri das posturas. Então, eu acho que o cinema é um ambiente perfeito pra você assistir um filme. E, e aí, com base nisso, quando as duas naves se encontram, porque ele já foi pro espaço,
e a gente não sabe quem ele é. A gente vai descobrindo isso através de vários flashbacks que tem ao longo do filme. O, a gente vai tendo uma interação. No começo eu achei que era tipo assim, dois robozinhos, que é o que mostra, jogando a pedrinha. E depois a gente vê que é um alienígena. Essa interação do alienígena eu achei muito sutil. Muito sutil. Porque aí tem um ponto que eu não gostei. É, que o alienígena já sabia inglês. Isso pra mim foi bizarro. Enquanto o humano tinha que aprender a língua do alienígena, o alienígena já entendia a língua do humano. Ele teve que ensinar só, tipo, gírias ou algumas coisas que nem eles falam de toca aqui, ou coisa do gênero. Deixa eu só baixar um pouco a câmera aqui, que eu gesticulo muito e não tá pegando tanto. E aí, é, nessa hora aí, que eles começam a interagir melhor um com o outro, você acaba gostando dessa interação deles se descobrir. Começa a ser muito sutil, porque você vai vendo algo crescendo. E quando ele começa a entender o Rock, que é a pedra, o alienígena no caso, é, eles vão criando uma conexão maior. Eles vão criando algo maior. E aí o Rock tem o mesmo background dele, né? Tipo, é triste, mas fazer o quê? Que nem o Rock foi com 23 alienígenas e só ele sobreviveu. Enquanto o. Esqueci o nome do. O Grace foi. Que é o Dr. Grace. Ele foi com 3 pessoas e só ele sobreviveu. Então, foi com 3 pessoas, não. Foram 3 pessoas e só ele sobreviveu. E aí, durante o filme, vai passando muitos cientistas. Que você vai falando assim, caramba, mano, por que ele foi? E isso vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. E aí tem uma das melhores cenas possíveis que acontece mais pra frente. Acho que eu vou chegar nela daqui a pouco. Mas, pra mim não perder o foco do que tá acontecendo. A memória tá vindo. Mas, voltando ao Rock e o Dr. Grace, eles vão interagindo muito bem. Toda a ligação entre os dois, como o Rock entra na nave, todo eufórico, conhecia a tecnologia dos humanos e como ele lida com o Rock, porque os dois não podem interagir um com o outro se tocar. E aí eles vão estudando, porque os dois têm o mesmo objetivo de cada um salvar seu próprio planeta. E só que o Dr. Grace ele ainda tá faltando memória, e toda vez que tem um flashback é quando ele tá se lembrando de algo. E à medida que ele vai se lembrando, a intensidade da amizade entre os dois vai aumentando. E chega num ponto que você se importa, você vê como é belo ali. Porque o Rocky diz que fica muito grato por, tipo, não tá mais sozinho. E o Dr. Grace tem uma frase lá que ele até fala que, tipo assim, morreu as 2 pessoas que veio comigo e só sobrou eu. E aí o Rocky corrige, falando assim, sobrou nós. Então você vai criando uma ligação entre os dois. E com base nisso, vai criando muita carga emocional. Muita carga emocional, porque o Rocky quer saber mais sobre se o Dr. Grace tinha par dentro da Terra, enquanto o Rocky tem um par lá no planeta dele. E, e aí começa uns flashbacks. Um dos melhores flashbacks, na minha opinião, que foi quando a capitã deles lá, que eu esqueci agora o nome, a mulher que desenvolveu tudo, o planejamento do negócio, é até cômico, porque o jeito que eles lidam era muito cômico. E, tipo assim, todo mundo seguindo um fluxo, sabe? Por isso que eu acho que esse filme, no começo dele, é mais pra comédia. Depois ele se torna um drama. É lógico, tem todo um drama de fundo. Porque o Dr. Grace, desde o começo, ele se preocupa com os cientistas que vão pro espaço e não vão poder voltar. Porque eles até estavam combinando como eles iam se matar. Então, é, não sei se pode falar isso no YouTube, qualquer coisa desmotiva, desmotiva, desmonetiva aí, desmonetiva, esqueci agora o nome da palavra, deixa eu voltar o filme. E aí, o Dr. Grace, ele acaba conversando com ela, porque fala que tá todo mundo se pegando, ninguém tá se preocupando com isso, que depois não vai voltar pra casa, e aí ele chama ela pra cantar, e ela fala assim que não, mas que já cantou, que ela canta bem, e aí, simplesmente, ele volta pra dentro, que ele acha que tá perturbando ela, e aí ela volta e vê ele, tipo, lendo, enquanto tá todo mundo bebendo, se divertindo e etc. Ele simplesmente. Ela simplesmente corre, pega o microfone e começa a cantar Harry Styles, Sing of the Times. E puta que eu pariu, isso daí é absurdo, tá? Absurdo. Porque
essa música tem um peso dramático muito forte, principalmente o contexto do filme, eu acho que combinou perfeitamente. E a voz dela foi muito boa, cantou muito bem. E, e eu fiquei me perguntando assim, essa personagem tem um prêmio pra cantar a música toda? E aí ela simplesmente virou e falou assim, tá bom, chega. E largou o microfone, foi, e ele sorriu, ela sorriu, e voltou pro drama entre o Rock e o Dr. Grace no espaço. Depois disso daí, começa a se desenvolver muito a amizade dos dois. E dá um sentido de que, tipo, vai ter uma perda grande, vai ter alguma coisa grande pra acontecer. Porque não é possível que vai ser tudo bonitinho. E eles acabam descobrindo que, na verdade, o planeta que sobreviveu só sobreviveu porque existem predadores pro, pra bolinha preta lá, que eu esqueci agora o nome. E aí eles decidem coletar esses predadores e ver. Nisso, eles vão buscar, né? Como sempre tem que acontecer alguma merda. O que acontece é que eles. O, aconteceu um imprevisto com o Dr. Grace e ele acaba batendo. Um pedaço da nave acaba se desfazendo por causa da gravidade, que estava muito alta e estava despedaçando a nave. Nesse momento aí, ele acaba caindo e o Rock fica desesperado, gritando ele vai lá, levanta o Dr. Grace, né? E aí ele volta pra nave. Beleza, até isso tudo bem. Só que quando ele entra dentro da nave, a nave entra é, em centrifugação. E eles precisavam apertar o botãozinho lá. Só que aí o Dr. Grace ele dá de cara com um painel. No que ele dá de cara com o painel, mano, vira um absurdo. Porque é um drama. Porque você vê, eu achei que ele tinha morrido. E eu falei, caramba, será que ele vai morrer e só o Rock vai ficar? Eu achei que ia ser esse plot. Porque é, o Rock fica desesperado. E aí o Rock, que fica dentro de uma jaulinha de vidro, pra não ter contato com ar, ele acaba quebrando esse vidro e aí ele começa a sair uns pedaços preto dele, assim, umas fumaças, sabe? E aí, tipo, ele vai lá, consegue resgatar o Dr. Grace. E aí, beleza, o Dr. Grace é resgatado e não sabe se o Rock morreu. E essa cena é muito triste, porque, tipo assim, o Dr. Grace, quando ele levanta e vai no Rock, ele tá dentro da pedrinha, da bolinha dele de volta, de vidro, só que, tipo, todo o chão preto. Muito foda, muito foda. Essa parte aí, meu, tinha uma menina do meu lado que tava chorando muito. Ela tava chorando muito. E aí você fica na dúvida, se ele morreu. E eles tinham uma treta de, tipo assim, um cuidar do outro quando o outro tá dormindo. Então o Dr. Grace fala assim que ia esperar ele acordar pra tomar uma decisão. Mesmo eles depois tendo descoberto já o pegado predador, e o Dr. Grace vai fazendo os testes ele lá, enquanto ele tá assimilando como que ele vai conseguir fazer o predador sobreviver com as condições de Vênus e tudo. Nisso, depois de um tempo, o Rocky acorda. Essa cena até é bem simples, eu achei que ia ser mais dramática, mas é bem simples. Ele levanta, é bem pontual. O drama em todo não era aí, eu achei que foi, mas depois tem uma cena que é pior. E aí eles se despedem, né? Porque o Dr. Race já conseguiu fazer todos os paranauê dele lá de doutor. E ele consegue criar lá o bagulho que vai resolver todos os problemas deles. Aí ele entrega o Rocky e eles tentam se despedir, não consegue, até que eles faz o Paranauê assim, que lá no planeta deles é assim, que dá tchau. E, e finalmente eles vão embora. Aí eu falei, caramba, né? Quero ver como que o Dr. Grace vai ficar lá no planeta dele. Eu queria que mostrasse um pouco mais do Rock. Foi esse sentimento que eu tive. Só que aí, quando ele tá dormindo, na viagem de volta, que ia demorar 4 anos, 11 meses e alguns dias, ele tem um vazamento, porque a matéria-prima que era feita da nave do Rock foi o que eles prenderam. Então, o que acontece? O predador lá se adaptou a essa matéria-prima e vazou por dentro dele. Só que aí o Dr. Grace, o que ele fez? Ele enrolou num plástico, amarrou lá e ele conseguiu conter, porque é matéria diferente. Como ficou muito tempo lá com eles lá na matéria do Rock, ele conseguiu mudar. Só que o que acontece? O Rock não ia conseguir fazer isso, porque o Rock, a única matéria dele era essa. A nave toda dele até dessa. E, e aí, o que acontece? Ia vazar todo o combustível dele. A matéria ia comer todo o combustível dele, né? Porque esse predador, eles estavam usando a bolinha preta lá, que era o inimigo deles lá, como combustível. Então, esse predador ia acabar vazando, ia comer todo o combustível e o
o Rock ia morrer no espaço vazio. E é todo esse drama, no filme todo, porque é sobre pessoas que não querem morrer, mas tem que fazer isso. Pessoas que acabam se sentindo sozinhas nesse espaço, por assim dizer. Por isso que eu falo, se você olhar com um olhar diferente, o quanto eles estão fodidos, o filme, por mais que eles tenham essa comédia de frente, é, eles, eles ainda têm esse sentimento. Até que agora falando aqui, eu lembrei de uma cena que é um pouco antes, que é quando o Grace, ele fala com o Rock que ele não tem uma viagem de volta. Quando ele fala isso, aí que o público cai na real que não é uma comédia, que é um drama, que ele tava fingindo o tempo todo. Porque ao mesmo tempo que o protagonista desaba, todo mundo desabou também. Então, por isso que eu falo, eu não acho que ele é uma aventura, assim, por assim dizer. Eu acho que ele é mais um drama. E muito potente. Principalmente quando chega nesses momentos. No momento final, quando o Rock ficou sem combustível, no vazio, no frio, que o Grace se coloca no lugar dele, porque era isso que ele temia antes de ir pra Terra, porque aí tem um flashback de que ele não queria ir, que eles doparam ele, porque falou que ele ia resolver esse problema. Então, ele decide enviar a cura não, o Predador na sonda e ajudar o Rock. E aí, quando ele bate lá no desespero, vendo se o Rock tava lá e era tudo escuro porque não tinha mais nada dentro da nave, o Rock aparece. E aí, mano, é emocionante, né? Quando o Rock aparece, ele salva, porque antes quem se sacrificou pra salvar ele foi o Rock e agora o Grace se sacrificou. E o filme se encerra desse jeito, com o Grace indo pro planeta do Rock pra soltar o Predador lá, os humanos recebendo, e e o que o Grace fazia desde o começo, que era ser um professor, né? Ele acaba ensinando pra espécie de alienígena lá do planeta do Rock. E, e aí eles já consertaram a nave, já colocaram combustível suficiente para ele voltar pra Terra. Mas como ele gostou muito daquele clima e como ele gostou de ensinar, que é que ele gosta desde o começo, ele quis ficar um pouco mais tempo no planeta. E o Rock fala assim, o tempo que você quiser. Porque quando ele... É um contraste com quando ele falou pra mulher, né, que é a capitã lá, falou pra ele assim, ele falou assim, não posso pensar, e ela falou assim, você tem 3 horas. E mesmo ele decidindo, ele não tinha escolha. E por isso ele se sentiu tão acolhido. Então é isso, rapaziada. Eu acho que demorou até demais, falei aqui muita coisa, falei muito sem parar. Mas o filme é muito bom, nota 4,5 de 5, espero que vocês gostem. E é isso, falou, rapaziada.